de agressão, né? O seu cliente participou do momento dentro do quarto em que o Patrick disse ter sido agredido? Bom, primeiramente nós representamos a associação, a PCS, o qual ele é filiado, né? O nosso cliente é filiado da associação, então estamos aqui representando ele. O que ele fez hoje pela manhã foi ratificar o que consta no BO e que consta também no auto de resistência, ou seja, ele colocou a versão de como que aconteceu a questão das lesões, na ótica de que ele viu, inclusive ele está com a mão lesionada, quebrou os ossos da mão, inclusive o polegar, e segundo o que constou ali, consta também no auto de resistência, essa lesão foi provocada no momento em que houve uma resistência e a tentativa de pegar a arma dele, foi quando outros guardas municipais que estavam, e ele identificou eles, os outros que estavam naquela sala, entraram em luta corporal para que se retirasse o sujeito de cima da arma. Eu não entro no mérito aqui se o sujeito foi o autor do roubo, não é isso. Eu estou dizendo que precisa ser principalmente delineada a conduta de cada um. A conduta desse guarda municipal que foi afastado, em razão de que ele foi o sujeito que fez o auto de resistência e que também consta no BO, ele foi afastado por esse motivo. Existem outros agentes que constam no BO que vão ter que dar as suas versões, principalmente colocar o que aconteceu naquele momento. O seu cliente agrediu o Patrick? Ele simplesmente usou da força necessária até o momento de ter caído no chão, inclusive lesionado e fraturado a mão, enquanto defendia sua arma. Recentemente nós vimos aqui em Cascavel que houve uma luta de 3 pessoas agredindo o sujeito que estava com a arma e o sujeito conseguiu se liberar, inclusive disparou no próprio comerciante e conseguiu fugir. Então a força que foi exercida foi muito grande, excederam, isso vai ser apurado para saber se há um dolo, se há uma culpa na conduta dos agentes ali. Resistência em que sentido, né? Porque a todo momento o Patrick estaria, inclusive, algemado, né? Desde que quando ele foi retirado da lanchonete, né? Então, como pensar numa reação dele, ele praticamente amarrado ali, algemado? Segundo o BO e segundo o que consta, a algema foi, a hora que foi ser colocada a algema, se deu no momento da suposta localização da arma dentro da residência, ou seja, nós temos os produtos do furto, produtos do roubo, não do furto, do roubo, localizados dentro da residência, segundo o que consta no BO. Eu estou reproduzindo para vocês, se vocês já tiveram acesso, o que consta no BO. E segundo isso, no momento em que localizou, foi que foi dado a questão da algema dele. E aí houve a luta, houve a questão da resistência, que gerou todas essas agressões, essas lesões, que deverão ser apuradas se foram culposas ou dolosas. Então o senhor não consegue dar certeza da cinemática do que de fato aconteceu. Por isso que todos os agentes, pelo que a delegada colocou, serão ouvidos, os agentes que estavam ali nominados no BO, são mais de 35, são 37, ela, segundo informações, já recebeu um relatório da própria direção da guarda e vai ouvir todos. Então nós vamos apurar o cenário, a dinâmica. Nós sabemos que a dinâmica de uma situação como essa, e eu sempre digo, existe uma adrenalina na situação, isso tem que ser levado, não é uma situação normalidade, e isso vai ser apurado, e a Polícia Civil precisa apurar essa situação para identificar. O que nós gostamos é fazer um pré-julgamento e canonizar uma pessoa. Não estou aqui fazendo uma atribuição de culpa, e nem se ele é ou não o responsável pelo roubo, que ele apresentou, segundo aí informações, que não faz parte do roubo, mas tem que explicar por que as coisas estavam dentro da casa dele, a arma, se estavam ou não estavam as coisas. Isso aí a polícia também vai identificar. Doutor, o seu cliente, ele confirma que a arma foi encontrada na casa do rapaz? O que ele confirma é de que no momento em que ele estava próximo do rapaz fazendo a segurança, quando foi falado, encontrou a arma, a forma assim que ele relatou, ele foi algemar o sujeito, foi quando houve essa suposta aí, eu digo, reação, porque disso tudo vai ser apurado, é a versão que eles colocam, porque nós temos uma excludente de licitude, né? Exercício regular do direito, estrito cumprimento do dever legal. Vai ser apurado o seguinte, precisava haver uma agressão com tamanha, aí vai ter que ser apurado o dolo, a culpa em relação a quem fez, mas inicialmente a conduta dele, a mão está lesionada, quebrada, em razão de ter caído, segurando a arma para não deixar o sujeito pegar. Doutor, por que o seu cliente entrou na casa do rapaz, sendo guarda municipal, e não chamou a ajuda das autoridades responsáveis com a Polícia Civil Militar? Segundo o que consta, existe inclusive um BO registrado na PM sobre a questão de pedido de apoio, né? E eu estou falando agora a questão de BO. Ele chegou no momento posterior, porque fizeram todas as rondas nas localidades, e ele chegou quando o rapaz já estava, e segundo informações também consta no BO, foi franqueada a entrada. O que precisa tomar muito cuidado não pode se criar uma cortina de fumaça para esconder ou para poder maquiar a questão do crime principal, que é o roubo, e depois, principalmente, os objetos que foram localizados dentro da casa. Então isso não pode perder o foco.
Tem que ser apurado a questão das agressões, e se essas agressões foram para fazer com que a arma que estava sendo, podendo ser arrebatada, fosse cessada essa agressão. Agora isso vai ser apurado. Mas o seu cliente não viu a arma dentro do fogão? Ele só viu não, ele não viu tinha porque ele estava. Quando falaram, e aí foi o momento, isso é o que consta relatado. Eu estou reproduzindo para vocês, em nome do que foi feito, do que foi relatado e que consta no BO e no termo de resistência. Com relação ao roubo que o senhor disse que é o caso principal dessa história toda, né? O que o senhor tem a dizer sobre as imagens que foram divulgadas, onde esse menino estava trabalhando no momento que aconteceu esse roubo, esse assalto na casa da Guarda Municipal? Eu não entro no mérito da questão do roubo, até porque existem várias possibilidades de envolvimento de roubo. O que age, o que entra na casa, o que rende as pessoas, o que acoberta os objetos do crime, o que repassa e o que compra. Agora, aonde que ele está nessa cadeia? Eu não sei. A polícia vai ter que investigar e saber se realmente ele tinha algum envolvimento ou não, e principalmente informar por que os objetos estavam na casa conforme foi relatado no BO. Por que estava lá? Na minha casa só entra eu, minha esposa, que nós temos a chave. Ninguém fica entrando e saindo e guardando nada na minha casa. Então esse tipo de coisa vai ter, mas ele não guardou. Vai ter que ser explicado, vai ter que ser apurado pela autoridade policial. Doutor, seu cliente se arrepende da conduta que ele teve? A questão dele, propriamente desse que foi ouvido hoje, que um dos guardas municipais está afastado, ele está lesionado porque estava no momento, ele não foi o agressor, e a agressão que foi colocada, pelo que eu entendi e que foi relatada, foi feita até que o sujeito liberasse e deixasse de resistir. Agora, houve um excesso ou não houve, foi culposo ou foi doloso, isso vai ter que ser apurado. Mais uma questão, só ele e mais um foram afastados da guarda. O senhor concorda com esse afastamento seletivo e não das outras pessoas? Ainda mais se, segundo o senhor, ele nem participou das agressões? Essa questão aí quem tem que responder é a direção, a Agrária, o próprio prefeito municipal, porque o que não pode acontecer é se pegar boi de piranha para poder dar uma resposta para a imprensa e afasta-se, se pune, independentemente de qual foi a conduta de cada um. E principalmente se houve dolo ou se houve culpa na conduta. Porque daí precisa, a própria guarda, a própria autoridade, forças policiais, precisam também de um respaldo dos seus superiores. E sendo, lógico, todos os excessos têm que ser apurados e têm que ser punidos. Isso é importante levar em consideração, porque é isso que se espera nesse caso concreto. Então se precipitou o executivo? Eu não vou entrar no mérito se precipitou, mas quem tem que dar a resposta é os próprios chefes da parte.